deliciosa, que é um petit gâteau. Isso mesmo, gente. É uma receita super fácil de se fazer. O pessoal tem muito medo normalmente de se fazer petit gâteau, né? Mas é super fácil e é delicioso. Bora lá aprender essa delícia? E para fazer essa delícia, nós vamos precisar de 200 gramas de chocolate meio amargo, 50% cacau. Pode ser em gotas, pode ser em barra, que nem eu tenho aí, só piquei. O importante é que seja chocolate nobre e também que seja chocolate meio amargo, porque se for ao leite vai ficar muito doce e também não vai ficar bem cremoso o nosso recheio de dentro do petit gâteau. 2 ovos, 2 gemas, 1/4 de xícara de chá de açúcar refinado, 40 gramas de manteiga, que dá mais ou menos umas 3 colheres de sopa de manteiga, e 2 colheres de sopa de farinha de trigo. E açúcar de confeiteiro, ou açúcar glass, né? Que é a mesma coisa que esse açúcar aqui que é em pó, tá vendo, ó? E é só para decoração, então é opcional. E aqui eu tenho minhas forminhas onde eu vou assar o nosso petit gâteau. Essa minha aqui, ela tem 8 centímetros e ela é própria para o petit gâteau. Mas se você tiver forminhas aí de cupcake, de empadinha, também serve, tá? Dá até pra fazer no prato, só muda o tempo de forno. E aí no prato você também não desenforma, né? Você come mesmo assim, de colher, né? Então não precisa desenformar, também tem essa facilidade. Então aqui eu vou untar as nossas forminhas, então com manteiga e o auxílio de um pincel, eu vou passando de dentro para fora, assim, para que não fique nenhuma extremidade sem a manteiga, porque ela tem que estar bem untadinha para não grudar o seu petit gâteau, tá? Então você vai fazendo isso, ó, em todas as forminhas. Ou você pode pegar um pedacinho de manteiga, que nem eu tô fazendo aí, ó, e passar a manteiga direto na sua forma. Mas aí a manteiga tem que estar bem durinha para não virar aquela meleca, né? Então, olha, ficou bem untadinha. Eu acho que assim é até mais fácil do que com um pincel. E aqui com as nossas forminhas todas untadas, eu vou reservar para a gente poder iniciar a nossa receita. Então aqui eu tenho o nosso chocolate já bem picadinho e nesse chocolate eu vou adicionar a nossa manteiga. E aí a gente vai levar esse chocolate junto com a manteiga para derreter. Pode ser no micro-ondas de 30 em 30 segundos, né? Coloca 30, mexe um pouquinho, coloca mais 30. Ou pode ser em banho-maria, você decide. Aqui eu já derreti o meu chocolate junto com a manteiga. Olha como ele ficou, ó, bem cremoso. E aí nós vamos pro próximo passo da nossa receita. Enquanto isso, a gente deixa esse chocolate aqui reservadinho. Então aqui eu tenho a minha vasilha onde eu vou colocar os nossos ovos inteiros. Então aqui eu tenho os 2 ovos e também as nossas 2 gemas. Então coloca também as 2 gemas. E aí, com o auxílio de um fouet, nós vamos mexer muito bem para poder integrar esses ovos. Enquanto isso, se você já estiver curtindo a nossa receita, não esqueça de deixar o seu like. Assim o YouTube recomenda os nossos vídeos e você obtém mais conteúdos. E aqui com os nossos ovos já bem misturadinhos, é hora da gente adicionar o nosso açúcar refinado. Então coloca aí todo o seu açúcar e pode voltar a mexer muito bem para poder dissolver esse açúcar nos ovos. E quando o açúcar já estiver dissolvido, é hora de adicionar a nossa misturinha de chocolate com manteiga. Então coloca aí toda a mistura e depois nós vamos voltar a mexer para poder integrar todos esses ingredientes. Então aqui ele já tá bem misturadinho, ó, bem integradinho. Nós vamos adicionar o ingrediente que falta, né? Que é a nossa farinha de trigo. Então coloca a farinha de trigo e volta a mexer para poder dissolver essa farinha.
e farinha dissolvida e já está prontinha a nossa massa de petit gâteau. Olha que facilidade, gente. Muito melhor do que você comprar pronto, né? Então aqui eu só vou mudar de vasilha, porque a outra é muito grande. Então eu resolvi mudar, mas você não precisa fazer isso. E é só levar para a geladeira, porque quanto mais geladinho ele tiver, melhor vai ser para assar o seu petit gâteau. Então essa é uma dica muito importante. E aqui a nossa mistura já está pronta, acabei de tirar da geladeira. E gente, ela tá bem consistente assim, porque acredite se quiser, eu esqueci essa mistura na geladeira. Acho que ficou um pouco mais de 1 hora lá, então ela ficou bem durinha. Fiquei até com medo de que não desse certo esse petit gâteau, mas como eu já tinha feito a massa, eu falei, vou testar. Então dessa forma mesmo, com a ajuda de 2 colheres, eu fui colocando a mistura aí nas forminhas. Eu só não enchi até a boca, né? Porque normalmente você deixa 1 a 2 dedinhos sem colocar a massa, porque ela cresce um pouquinho por conta dos ovos. E deu super certo. Mas calma que a gente vai chegar lá, né? Então bora encher as forminhas. E conforme eu ia enchendo as forminhas, eu ia ajeitando com as costas da colher, né? Pra ela ficar bem niveladinha aí na forma. E aí eu fiz isso com as 4 forminhas, que foi o que me rendeu 4 petit gâteau. E aí eu levei para assar em forno pré-aquecido a 200 graus. Gente, o forno é uma coisa muito importante, porque cada forno tem um tempo, né? Então não tem como a gente precisar o tempo certo que ele fica no forno. Mas é de uns 8 a 12 minutos. Se você deixar muito, vai passar e não vai sair aquela caldinha de dentro. Então aqui eu já tirei o meu. Olha como ele tá, ó. Parece que ele forma uma casquinha, uma leve casquinha. E aí o meio, ele já tá mais molinho. Então você faz esse teste. Se ele estiver dessa forma, formando uma casquinha, e você perceber que o meio já tá molinho, você tira. E aí você vira ele assim, ó, direto no prato. Eu tô com auxílio aí de um pano de prato, tô dando uma batidinha no fundo para ele soltar com uma facilidade, porque tava muito quente ainda, né? E aí, ó, puxei a forminha, saiu o nosso petit gâteau lindão. E, gente, não tem erro essa receita. O mais difícil é o forno, mas você pode tanto testar o tempo do seu forno, né? Aqui eu vou colocar um pouco de açúcar de confeiteiro por cima para decorar, mas isso é opcional. E como eu falava do forno, você pode fazer um teste, né? Colocar um lá e testar mais ou menos o tempo do forno, que aí você vai saber os outros, o tempo que você tem que deixar. Ou você pode ficar ali com o olho em cima do seu forno para não ter erro na hora de saber o ponto certo do seu petit gâteau. Então aqui com o nosso petit gâteau já decorado, é hora de adicionar ao prato uma bola de sorvete de baunilha. Afinal, esse é o petit gâteau tradicional, né? Sem sorvete não dá. Então, o nosso petit gâteau já está prontinho. Eu só vou colocar aí algumas folhinhas de hortelã para decorar e finalizar esse nosso prato, e é hora de provar. E além de bonito o nosso prato, esse petit gâteau ficou dos deuses. Gente, muito, 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 muito gostoso. Eu adorei. Vou cortar aqui para vocês verem como é que ficou por dentro. Olha a nossa caldinha aí derramando. Petit gâteau de verdade é assim, né, gente? Tem que ter caldinha, não pode ser aquele petit gâteau seco. E eu vou provar aqui, fazer esse trabalho difícil, né, gente? Olha só. Eu vou me deliciar aqui e você me conta aí o que você achou da nossa receitinha de hoje. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje. Se gostaram, não esqueça de deixar aquele like que é para ajudar o canal. Também se inscreva se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações, que é para ficar por dentro de todas essas delícias em primeira mão. Um beijão, até a próxima!